Amigas e amigos, por compromisso com o nosso Estado e dever constitucional de defendê-lo, volto a ter que falar sobre a questão ferroviária no Pará, cujo encaminhamento por parte do governo federal e seus aliados políticos locais parece mais tentar confundir a população do que resolver ou, pelo menos, explicar a grande trapalhada que criaram. Não esqueçamos que tudo começou com o estranho anúncio, por parte do governo federal, de que mesmo tendo um prazo de quase 10 anos, prorrogaria agora, por mais 30 anos, o direito da Vale explorar a ferrovia de Carajás e que os recursos decorrentes dessa operação seriam utilizados para a construção de uma ferrovia, só que não no Pará, mas na região centro-oeste, a chamada ferrovia FICO, a partir da união e reação do Pará e do Espírito Santo, que também terá a operação de uma ferrovia prorrogada. Além da injustiça pretendida contra os dois estados, identificou-se que o valor a ser pago pela Vale é incompatível com os valores de mercado, o que pode significar, inclusive, um enorme prejuízo para o nosso país. Só como exemplo, considerando que a ferrovia de Carajás tem 892 quilômetros e um quilômetro custa aproximadamente 10 milhões de reais, só ela teria um valor próximo a 10 bilhões de reais. Entretanto, o preço estimado para pagamento da renovação das outorgas das duas ferrovias é pouco mais de 4 bilhões, ou seja, menos da metade do valor de uma. E se não bastasse isso, o governo federal decidiu que os cálculos do valor que a Vale deverá pagar são sigilosos. É nesse quadro que a gente deve analisar as manobras do candidato do PMDB ao governo do Estado, bem como as atitudes do seu grupo e império de comunicação no sentido de esconder a realidade e confundir a opinião pública. Inicialmente, o candidato e seus aliados procuraram demonstrar indignação e desconhecimento sobre a antecipação da outorga da ferrovia de Carajás e construção da ferrovia no Brasil Central, esquecendo que é difícil crer que um astuto auxiliar dos últimos presidentes da República, qualificado inclusive pelo atual como pau para toda a obra, tendo livre circulação pelos meandros e porões do governo, não soubesse nada sobre esse tão obtuso negócio. Após a revelação da trama, o mesmo candidato e seu grupo, numa manobra que revela desconhecimento ou ingenuidade difícil de se crer, propõe que o governo federal construa o trecho da ferrovia Norte-Sul, que liga a Ceilândia, no Maranhão, ao porto de Barcarena, como forma de compensar o Estado. Esquecendo que tal trecho nem de longe beneficia o sul e o sudeste do Pará. Mais uma vez, face à reação do Estado, e especialmente do sul do Pará, o empoado candidato e seu grupo agora tenta convencer que o Estado ainda sairá ganhando, pois será criado um fundo que, no futuro, terá receitas decorrentes de futuros e supostamente exitosos leilões que serão aplicados aqui no Pará. Além disso, talvez para tentar nos fazer esquecer a palhaçada da malfadada ALPA, aquela siderúrgica que reiteradas vezes foi prometida nas eleições passadas, defende a aplicação de um inexplicado 1 bilhão de reais e a duplicação da ponte da ferrovia de Carajás. Ou seja, essa ferrovia que a Vale usa para exportar o nosso minério e cujo dinheiro da outorga vai ser aplicado no Centro-Oeste. Cômico, se não fosse trágico. Querem os diligentes defensores dessa proposta que o povo paraense aceite trocar 10 bilhões de reais da outorga de Carajás por 1 bilhão, que será pago em 30 anos e uma ponte que só interessa à Vale. Logo, é difícil calar diante de mais esse lamentável desrespeito desse grupo, que após os governos militares sempre se manteve com o poder federal, porém, só para garantir e defender suas fortunas e interesses pessoais e familiares. Amigas e amigos, que o país crie o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário, festejemos, já o faz tardiamente. Que o Pará seja palco de investimentos desse recurso, nada mais justo. Ninguém duvida do futuro desse Estado. Mas agride a inteligência e revolta os bons princípios ver os velhos políticos que contribuíram para a crise que estamos atolados tentando esconder algumas questões. Por que no final de mandato, sem qualquer consulta, pretende-se antecipar em quase 10 anos uma outorga no valor de bilhões de reais que se estenderá por mais 30 anos? Por que não tratar claramente a questão do valor a ser pago pela empresa, mas, ao contrário, inclusive, no período eleitoral, destacar que o processo é sigiloso? Por quê? Após identificar de forma transparente o real valor dessa transação, não fazer uma justa inversão de prioridade? Utiliza os recursos decorrentes da outorga de Carajás para construir o trecho
Marabá-Barcarena da Ferrovia Paraense. E sua ligação, inclusive, com o trecho já pronto da Norte-Sul. E aí sim, utiliza os recursos a serem obtidos futuramente pelo governo federal, em função exatamente da outorga de outras ferrovias, para construir a Ferrovia do Brasil Central. Finalmente, por que não chamar os investidores chineses e russos, que mesmo sem qualquer apoio federal, já demonstraram interesse na Ferrovia Paraense, e lhes propor que construam o trecho Marabá-Santana do Araguaia, uma vez que Marabá-Barcarena seria viabilizada com a outorga de Carajás. Por essas razões, exatamente, que o Estado está indo à Justiça. Espero que as nossas instituições contribuam para que se encontrem as respostas.